Mas esse material ele foi escrito muito baseado no meu ministério no púlpito. No meu trabalho a respeito de pregação e conscientização a respeito de missões. Eu comecei a obra missionária por conveniência. Eu estava vivendo minha vida estudantil como qualquer pessoa normal e bateram na porta da minha sala de aula. Quando tinha acabado a sala acabado a aula, e uma amiga disse: a gente tem um grupo de evangelismo aqui na escola e não tem ninguém que pregue de manhã. Tu quer pregar? E eu queria pregar. Eu queria o quê? Eu queria propagar as glórias. Não, eu queria falar. Eu queria estar na frente, expondo alguma coisa, sabe? Porque eu queria pregar na igreja e o pastor não deixava, porque eu era um moleque de 15 anos, sei lá, 16 anos, e geralmente moleque de 16 anos não tem lá muita oportunidade para pregar no culto de domingo. Então me chamaram para pregar e essa vontade reprimida, esse desejo de falar alguma coisa para as pessoas, de comunicar algo do evangelho, se manifestou numa sala de aula. Eu aprendi a pregar, não no púlpito, aprendi a pregar na escola. E semanalmente eu ia transmitindo algo do evangelho para as pessoas. E à medida que eu ia transmitindo algo do evangelho, eu acabava ouvindo aquilo que eu dizia. E à medida que eu ouvia o que eu dizia, à medida que eu pregava, e enquanto eu pregava, as pessoas ouviam, mas eu também tinha acesso àquilo que eu mesmo falava, e meus estudos e as meditações que eu tinha que fazer para poder ensinar, aquilo acabou tocando muito o meu coração a respeito da obra missionária. E a respeito da necessidade de se evangelizar e pregar o evangelho. Boa parte do que eu fazia era treinar pessoas para as missões, dentro da missão GAP. E nesse trabalho de serviço eu acabei tendo meu coração aquecido pela obra missionária. Eu não estava em casa dormindo, eu não estava na igreja estudando, eu não estava no seminário, avançando academicamente. Eu estava no campo missionário quando eu percebi a grandeza do campo missionário. Eu fui para a obra missionária sem entender muito o que era aquilo, e dentro do fogo da batalha foi que eu percebi o que era a guerra. Porque eu não entendia, eu não sabia, eu era um moleque qualquer que teve a oportunidade de falar alguma coisa de Jesus para os colegas da escola. E foi dentro desse processo que eu entendi a importância de você atender a esse mandato missionário da parte de Deus de uma forma que muitas vezes a gente não entende. Porque a gente vive escravo do chamado. A gente é escravo da necessidade de ser chamado por Deus para alguma coisa. A gente chega nos jovens muitas vezes, tenta conscientizá-los da obra missionária, convidá-los a evangelizar, e a gente sempre escuta a mesma coisa. Mas, Iago, eu não tenho um chamado missionário. Eu não tenho um chamado. Eu não fui chamado para isso. Você imagina a loucura da cena? Você tem um irmão da igreja que, sei lá, cometeu adultério, e ele é chamado pelos pastores para conversar, e ele é confrontado pelo seu pecado, ele responde: não, pastor, mas eu não tenho um chamado para a fidelidade. Eu não fui chamado, porque Deus nunca apareceu dizendo que eu deveria ser fiel. Mas a Escritura comissiona o homem para que ele seja fiel. A Escritura ordena várias práticas que condizem com a santidade. Ela ordena que você seja generoso, ordena que você seja amoroso, ordena que você congregue, ordena que você tenha acesso de leitura e meditação à palavra de Deus. E você nunca recebeu um chamado místico especial para isso. Nunca apareceu um anjo do céu, vindo da parte de Deus, com uma espada de fogo, dizendo: ei, servo meu, que te digo, seja fiel, vá para a igreja, leia a Bíblia. Você não precisa disso, porque o próprio Deus já se revelou a você através da Escritura para isso. Por que é que na obra missionária a gente faz diferente? Por que é que na obra de evangelismo a gente interpreta de outra forma? Como se Deus precisasse surgir do céu, nos ordenando e nos comissionando, ou nos dando um chamado especial para fazer o que a Bíblia já manda que a gente faça. A ordem da grande comissão, de Mateus capítulo 28, de 18 a 20, é um mandato que se dá para toda a comunidade cristã. Ele, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Isso não foi uma ordem para os 12. Esse é o tema do 6º capítulo do livro. Não é uma ordem para os apóstolos que acabou com os apóstolos. Os destinatários da grande comissão é a igreja como um corpo escatológico, como comunidade. E todos nós temos a missão de obedecer isso. A gente não precisa de mais nada se nós já temos o próprio Cristo falando com a igreja. Isso significa que uma vez que você encontrou Jesus, você já é um alvo do mandamento missionário. Tecnicamente, você já tem um chamado missionário. Você já tem um mandamento da parte de Deus, já tem uma ordem da parte de Jesus que lhe comissiona essa obra. Se o pecado, diz 1 João, é a transgressão da lei, não evangelizar, não se engajar missionariamente com seu povo, com sua cultura, com sua comunidade, é ir contra a lei de Deus, é pecado.
é agir de uma forma que não honra o nome do Senhor. Porque o pecado não está associado só ao que a gente faz. O pecado não é só positivo. O pecado também é negativo. O pecado está associado também ao que a gente não faz. É pecado nunca ler a Bíblia. É pecado não orar. Também é pecado nunca se envolver com o evangelismo. Nunca falar do evangelho para ninguém. Nunca transmitir a ninguém esse chamado da parte de Deus para glorificá-lo, para viver de acordo com o nome dele, para se arrepender dos pecados. É pecado não convidar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Porque justamente nessa mensagem da grande comissão, ele se revela e nos comissiona para isso. A grandeza, então, do texto da grande comissão está justamente nessa autorrevelação de Jesus. Antes de ordenar os homens à obra missionária, ele aparece. Antes dele dizer vão, ele se mostra. E a obra missionária de Mateus capítulo 28 é fundamentada nessa autorrevelação do Filho do Deus vivo. Para nos tirar do monte da Galileia, ele se mostra, ele se revela, ele se deixa conhecer, ele se deixa ver. E apenas depois de visto é que ele manda. Às vezes a gente não vai porque a gente não viu. Às vezes a gente não vai porque a gente não encontrou. Missões, então, são trabalhos que não começam para fora. A obra missionária não é algo que surge de você para o mundo. A obra missionária, ela surge e começa dentro de você. Existe uma missão que acontece no seu coração, porque ela está relacionada com o local onde você põe a sua vista. Os discípulos precisaram ver Jesus para então ir para a obra missionária. Isso fala muito sobre a nossa motivação, sobre as razões pelas quais a gente prega o Evangelho. Quando a gente vai para João capítulo 20 no Evangelho, Jesus aparece ressurreto, as mulheres veem Jesus ressurreto, Jesus ordena então que os discípulos possam ir lá para Galileia, e lá perto do versículo 21, o texto diz que na tarde do mesmo dia, os discípulos estavam numa casa, com as portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. Jesus ordena que eles possam ir para Galileia para vê-lo, e eles não querem vê-lo. Eles têm medo de sair de onde estão. Eles preferem trancar a porta e ficarem trancados lá, com medo do que pode surgir. O que é que Jesus faz para tirá-los de dentro da casa? Jesus aparece, se põe no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E traz ali aos 12 um comissionamento para que eles possam então voltar para a Galileia. Muitas vezes a gente, ao invés de estar envolvido com a obra missionária, a gente está com a porta trancada, a gente está com a janela trancada, a gente está com medo dos judeus. A gente não consegue, a gente tem medo, a gente acha que não é capaz. Mas é quando Jesus surge no meio de nós e se revela e aparece, que a gente então encontra uma força para ir para onde ele manda que a gente vá. Isso acontece novamente no livro de Atos. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele ordena que a igreja seja testemunha. Ide, vós sois minhas testemunhas. Ele comissiona vários espaços locais onde eles deveriam evangelizar. E eles não cumprem Atos 1:8. Eles não saem de Jerusalém. Quem desobedece a Atos 1:8, encontra Atos 8:1. E diz o texto que quando a perseguição se colocou contra a igreja, foi que eles foram dispersos para pregar o evangelho por toda a região ali da Ásia Menor. Deus mesmo é quem foi o instrumento para tirar a igreja do seu comodismo e do seu medo. Foi a própria atuação miraculosa do divino guiando a comunidade da igreja para esse tipo de trabalho. Deus é quem move a obra missionária, porque é através da revelação de Deus que a gente encontra força para pregar. Então a obra missionária não é baseada em nada. Não é baseada simplesmente numa paixão pelas almas, no interesse por uma transformação político-social, pela necessidade de melhoria, do mundo, porque eu tenho que obedecer o que a igreja manda, porque o meu salário depende disso, porque é o estágio pastoral, porque eu quero ser conhecido e famoso como o catalisador de um grande avivamento. Nada disso é instrumento de Deus para a obra missionária. Nada disso é aquilo que tem que queimar no nosso coração como a principal motivação para que a gente viva a vida de Deus. Claro que não é errado ter paixão pelas almas. Não é errado querer melhorar e transformar a cultura. Só que o pecado, define Tim Keller, é justamente transformar aquilo que é secundário em principal. Às vezes o nosso pecado missionário é tirar da glória e da majestade de Cristo aquilo que é o principal na transmissão da obra do Evangelho como motivação e transformar isso em algo secundário. Agora tudo é sobre o homem. E a gente cria um tipo de evangelização antropocêntrica. Paixão pelas almas, como se paixão pela criatura fosse o alvo do universo. Eu tento argumentar nos 5 primeiros capítulos do livro que o centro de tudo, a máxima de tudo, o argumento central de tudo
é que Jesus merece glória. É que Ele é o Senhor, é que Ele tem a majestade, é que Ele tem o poder, é que Ele é quem está sobre tudo e sobre todos. E é por isso que missões existem. Sabe aquela velha máxima do John Piper, que depois que ele escreveu Alegre-se os Povos, é proibido falar de missões sem citar isso? Missões não são a atividade principal da terra. Não é? A glória de Deus é a atividade principal da terra. A glorificação do nome de Jesus é aquilo que a gente faz de principal. Missões são atividades secundárias, em certo sentido. São atividade temporária. Porque quando a gente morrer, quando nós estivermos com Jesus na glória, não existirá mais missões. Mas vai existir glorificação do nome de Deus. Missões existem quando a glória de Deus não está sendo manifesta como convém. Que é com louvores, que é com igreja estabelecida, um coração que se dobra diante do divino. Obra missionária, então, não é algo simplesmente que a gente faz por qualquer motivo. É algo que a gente faz por causa de algo muito específico. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. É por isso que a gente vai. É porque Jesus tem glória. É porque Jesus recebeu autoridade. É porque Ele tem esse governo sobre toda coisa criada. Toda a autoridade sobre céus e terra. É todo em qualidade, é todo em extensão. Nada escapa da mão do grande Senhor do universo. E é por isso que a gente prega o Evangelho. É porque nosso Deus é grande. É porque Ele merece glória. É porque Ele está sobre tudo e sobre todos. E isso tem que arder dentro da gente de tal forma que a gente não consiga fazer outra coisa senão pregar. Que a gente não consiga fazer outra coisa senão propagar o nome de Deus. Fazer com que o evangelismo deixe de ser uma programação para se tornar um processo natural de quem a gente é. E isso só é possível quando há uma internalização daquilo que Jesus é. Não só de obra missionária, não só de evento evangelístico, não só de fazer uma conscientização a respeito da propagação do nome de Deus entre os povos. Acima disso tudo, revelar Jesus à igreja. E revelando Jesus à igreja, as pessoas tendo esse encontro com aquele que tem toda a autoridade, isso arder no coração do crente de tal forma que ele não consegue fazer outra coisa senão pregar. É assim que missões deixam de ser uma atividade para compor a sua personalidade. Para você parar de evangelizar, para virar um evangelista. Você parar de ser um cara que faz missões, para virar um missionário. Disso ser um definidor do teu caráter e personalidade como cristão. Porque muitas vezes a gente só evangeliza à força. Quinta-feira à noite, na porta da Gávea, a gente vai sair, vai dar uma volta e tal. Sábado de tarde vai ter um evento, Jesus isso, Jesus aquilo. E a gente vai com a galera, porque enfim a gente é crente, né? A gente quer propagar o nome de Jesus. Mas quando a gente está em casa, quando a gente senta no ônibus, quando a gente está no intervalo da academia, quando a gente está ali no cafezinho, né, no cafezinho remunerado da empresa, né, que você está ali matando um tempo e tal, as pessoas às vezes quase imploram para a gente evangelizar, a gente não tem coragem. As pessoas dão todas as deixas do mundo para a gente vir com o evangelho, e a gente não consegue. Isso deveria ser natural, deveria fluir de nós, mas a gente muitas vezes não tem força, não tem coragem. A gente fica com medo, fica tímido. Por que a gente fica tímido? Nós temos a mensagem mais poderosa do universo. Nós temos nas nossas mãos aquilo que foi instrumento para nos salvar, justamente a realidade de que o Deus vivo desceu, encarnou-se, virou homem, morreu na cruz, para que nós tivéssemos de novo um relacionamento com o Pai, para cancelar todo o contrato de dívida, e a gente não tem coragem de dizer isso para as pessoas. É o cara chegando para a gente dizendo, meu Deus, eu não aguento mais, eu não consigo pagar minhas contas. E você diz, olha rapaz, eu sei que alguém depositou 1 milhão na tua conta do Bradesco, mas você não tem coragem de contar. Deixa o cara sofrer. Deixa o cara chorando. Porque eu não tenho coragem de dizer para ele que a dívida foi paga. Que tudo que ele precisa é sacar o extrato. Tudo que ele precisa é ter fé. Tudo que ele precisa é confiar em Jesus. A gente tem medo. E a gente tem medo porque isso não está explodindo dentro da gente. A gente tem medo porque a gente não teve contato com essa autorrevelação, com a profundidade que nós deveríamos ter tido. Deus está se revelando todos os dias na Escritura. E a gente ignora a profundeza do texto bíblico. A gente gasta todo o tempo do mundo com outras leituras, todo o tempo do mundo em contato com a cultura, todo o tempo do mundo vivendo a nossa própria vida e a nossa própria individualidade. E a gente não procura Cristo como alguém que está posto diante dos nossos olhos. Ao não ver Jesus, a gente não propaga Jesus.
na nossa incapacidade de sermos transformados por essa autorrevelação do Cristo, nós acabamos incapazes de transformar os outros com essa revelação do Cristo. Porque Ele primeiro se revela para nos enviar. Enquanto a gente não ver Jesus, seremos fracos na obra missionária. Enquanto a gente não se dedicar a contemplar o Deus vivo, a gente vai continuar igrejas irrelevantes no evangelismo, continuar indivíduos irrelevantes na obra missionária. A gente vai continuar encontrando desculpas na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa criação, na nossa subcultura. Não, porque lá na minha empresa não é assim que a gente faz, não é assim que eu fui criado, eu não sou uma pessoa muito comunicativa, eu não sei falar bem. Isso absolutamente não importa. Não importa. Eu não tinha coragem de falar com ninguém. Eu ficaria sem saber as horas, porque eu não tinha coragem de perguntar para alguém na rua que horas eram. Eu não conseguia conversar com ninguém. Eu não conseguia falar em público. Eu lembro, no segundo ano, já queria ser pastor. Converti no primeiro ano, no segundo ano queria ser pastor. Estou lembrando disso porque criaram um grupo no WhatsApp com a galera da escola. Né? Aí eu estava rememorando, vi uma pessoa e vi uma moça lá. Eu tive um diálogo muito legal com ela. Estava no meio da aula, meu segundo ano. Aí a pessoa me cutucou, né? Raramente alguém me cutucava, porque era aquele nerdzinho meu chato. Ei, Iago, diz uma coisa aí. É verdade que tu quer ser pastor? Meio da aula, assim, a coisa mais aleatória do mundo. Aí eu, né? Aquele sorriso, já me arrumei da cadeira. É sim. Poxa, Iago, e como é que tu vai pregar se tu não sabe nem falar? Aquele papo de amigo, né? Quer deixar pra cima. Né? Eu acho que ele é um sorriso amarelo e tal. Mas ela tinha toda a razão. Toda a razão do mundo. Eu não conseguia evangelizar. Eu não conseguia pregar o evangelho. Eu não conseguia fazer nada. E eu estava passando irrelevante pela minha cultura, pelo meu tempo, pelo mundo. Eu tomei uma decisão. Comprei um cento de folheto. Daqueles folhetinhos evangelísticos. Recado do inferno, aquelas coisas. Carta do inferno. Né? A mensagem de Jesus para você. A coisa mais brega possível, né? Não sei, eu nunca li aquele negócio. Não sei se alguém lê essas coisas. Mas serve de gancho, né, para você entregar e começar um diálogo, né? Que é uma literatura e tal, porque Jesus, aí você engata na conversa. Às vezes a gente acha que evangelismo dá folheto na mão do povo, né? Se fosse a gente contrata uma empresa ali, dá folheto na mão do pessoal e melhor evangelismo que tem. Né? Mas não dá para fazer evangelismo só jogando papel na cara do povo. Né? Você tem que falar alguma coisa, né? Porque o pessoal não vai ler. Geralmente eles não leem. Raramente eles leem. Comprei e fui entregar no ônibus, no caminho para casa. Eu não olhava para a cara de ninguém. Eu chegava assim, entregava o folheto e saía olhando para o chão, sabe? Aí eu entregava um folheto na rua e corria, era uma coisa meio louca. O pessoal devia achar que eu tinha problema, que eu usava droga, não sei. Né? Mas era uma situação extremamente vexatória. Porque eu tinha um problema, eu tinha um medo, eu tinha um nervosismo. Eu não conseguia fazer direito. Eu não sabia, eu não entendia nem o que eu lia na Bíblia direito. Quando eu me converti, me deram uma Almeida Revista Corrigida. Por que fizeram isso, meu Deus do céu? Né? Eu li o negócio e não sabia o que estava lá, porque eram umas palavras muito doidas, assim, uns negócios, umas estruturas frasais novas que eu nunca tive contato. Eu lia Sidney Sheldon, tá ligado? Era um negócio muito fácil. Aí o cara me mete uma Almeida Revista Corrigida, eu não estava sabendo nem para que eu ia. Mas eu tentava, porque tinha um negócio dentro de mim que eu não entendia, que eu não conseguia controlar, que era incipiente e que muitas vezes eu tentava matar. Às vezes ser missionário, ser evangelista, pregar o evangelho, é só seguir o fluxo natural daquilo que Deus está fazendo no teu coração. E vencer as tuas próprias incapacidades, vencer teus próprios medos. Os judeus que eram apóstolos de Jesus achavam que Cristo estava vindo para estabelecer um reino terreno, em que Israel seria exaltado sobre todos os povos. Em Atos capítulo 1, eles ainda achavam que Jesus estava vindo para instaurar um reino terreno. Jesus está lá falando, lá, tal, ressurreto, reino, isso, aquilo. Ei, Senhor, é agora? É agora? Quem vai botar os romanos para correr? Né? E ele diz, olha, não lhes importa saber sobre os tempos. Não importa ir pregar a mensagem do evangelho. Eles não tinham a expectativa cumprida ali. Eram pessoas sem estudo. Muitas pessoas não sabiam falar direito, talvez. O mestre deles, que eles achavam que seria um líder militar, tinha morrido numa cruz pelas mãos dos romanos. Onde é que você encontra força para pregar o evangelho? Para ir por todo o mundo, levar a mensagem de que Deus morreu. Na pena capital. Porque Deus era um bebê. Porque Deus trabalhou, teve uma profissão, um emprego. Porque Deus nasceu e viveu na zona rural, da periferia, do interior provinciano de lugar nenhum. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que o evangelho é loucura. O evangelho
para os sábios da filosofia greco-romana, era coisa de gente doida. Para os judeus, era coisa de gente blasfema. O evangelho é uma coisa que pressupõe medo e nervosismo. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, verso 16, que ele não tinha medo do evangelho, ele está pressupondo que existe uma vergonha, existe um medo. Ele diz, olha, eu não me envergonho. Por que ele precisava dizer que não se envergonhava? Alguém provavelmente estava se envergonhando. Talvez houvesse um motivo de vergonha no evangelho. Vai na universidade, vai falar com um grande doutor, chega num PhD, cheio de conversas sobre física quântica e sobre coisas elevadas, e diz que tu acredita que o Criador de todo o universo andou pelas ruas da Galileia. E que você tem que acreditar que numa cruz romana está a salvação para toda a humanidade. Eles vão rir da sua cara. Eles blasfemam contra o nome de Deus. Eles acham que você é um ignorante, que você é um sem estudo, que você é um crédulo, que você é um bobo. Talvez você perca possibilidades de bolsa, você perca cargos profissionais, você perca a honra, você perda tudo isso. Como é que a gente consegue vencer uma cultura que despreza o Evangelho de Deus? Como é que a gente vai vencer um contexto que nós vivemos, que quando a gente diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, os homens estão dizendo que ele é um profeta, que ele é um mestre moral, ele é um cara bacana, é uma construção literária, ele é o Espírito da Verdade, ele é o Arcanjo Miguel, ele é um ET, né? Super interessante, está aí para isso. Dizer que Jesus era talvez um extraterrestre e tal. Como é que numa cultura que nos encerra como cristãos debaixo do pior tipo de ostracismo civil, que não nos persegue ainda fisicamente, ninguém vai apanhar na rua por ser crente, pelo menos não muito costumeiramente, mas que você vai ser jogado de lado em sua sociabilidade muitas vezes, como é que a gente vence tudo isso? Pela pregação do Evangelho. Se muitas vezes nós não temos nada para ganhar nessa vida, temos só o que perder. A resposta está justamente nessa contemplação da revelação de Cristo. Enquanto nós não tivermos a eternidade posta nos nossos olhos, a gente não faz nada. A gente não evangeliza. A gente não prega. A gente não vence nossas incapacidades. A gente vai continuar escravo de uma personalidade que foi fruto da criação familiar. A gente vai continuar escravo de um caráter e de um jeito de se mover que é serva da cultura em que você está estabelecido. Porque, sabe, a gente é meio provinciano, a gente é meio assim, a gente é mais fechado, eu tenho personalidade assim, assado. Vença a sua personalidade com a graça do Evangelho. Vença suas incapacidades com o poder da cruz. Jesus morreu para limpar o seu pecado. Como é que ele não pode te dar força para limpar a tua timidez, o teu nervosismo, o teu temor de homens? Porque muitas vezes nós não pregamos o Evangelho por isso. Nós não conseguimos ver a grandeza da obra da cruz. Não conseguimos ver o poder que move o homem para além dele mesmo. Porque quando o Evangelho transforma o coração do homem, o Evangelho nunca transforma só o coração do homem. Quando o Evangelho atua na tua vida, ele atua para além da tua vida. Quando o Evangelho atua em você, ele atua para além de você. E ele tem que atuar nos outros, ele tem que atuar em quem está do teu lado, ele tem que atuar na tua comunidade, ele tem que atuar na tua família. O trabalho de Deus no homem nunca termina no homem. Sempre passa para além dele. É um vírus que tem que contaminar quem está contigo. Você tem que ser transformado por quem... Você tem que transformar quem está ao teu redor. Através dessa mensagem do Evangelho, através do poder do que Cristo está realizando. Sempre que eu li a biografia de grandes missionários, eu ficava chocado em perceber o quanto esses homens tinham a glória de Deus como uma grande estima, como uma grande motivação que lhes levava ao evangelismo. Quando eu pegava a biografia de David Livingstone, de John Patton, dos grandes missionários da história da humanidade, e ainda hoje, lendo esses homens, por causa das aulas que preciso dar sobre eles, eu fico muito chocado em perceber que eles não saíram de casa porque estavam chocados com a pobreza de um povo. Eles não saíram de casa porque queriam fazer uma transformação social, econômica, política. Eles não saíram de casa porque estavam apaixonados por aqueles povos, que eu amo os índios, eu amo os indígenas, eu amo os chineses. Porque é muito fácil amar chinês e nunca ter visto chinês na vida, né? Só andando na padaria e tal, coisa assim, vendendo pastel. Mas você nunca teve que ter amizade, viver na cultura do chinês. É muito fácil amar um objeto etéreo da tua imaginação. Mas eles não estavam motivados principalmente pelo aspecto humano, horizontal da obra missionária. Eles sempre falam que o que lhes tirava de casa, o que fazia com que eles arriscassem as suas vidas, era a propagação do nome da glória de Cristo. Se você lembrar da história dos moravianos, do povo que foi aceito pelo Nicolau von Zinzendorf, que era um conde
que estava recebendo certos refugiados, né, da Morávia. O movimento moraviano foi um dos maiores movimentos missionários da história do mundo. Eles entregavam um dízimo para Deus. Né? A cada 10 membros, um tinha que ser enviado para o campo missionário. É um dízimo maravilhoso, melhor que 10% do dinheiro, é 10% dos membros da igreja. Né? Esse negócio meio suntuoso. Eles fizeram uma reunião de oração famosa, em que sempre tinha que existir pelo menos um homem ou uma mulher orando no quarto, né, no quartinho que eles tinham lá. E sempre que saía um homem, tinha que entrar outro homem, saía uma mulher, tinha que entrar outra mulher, porque nunca tinha que ter menos que 2 pessoas, né, de cada sexo orando naquele momento. A oração se dava ininterruptamente. Não podia parar, tinha que continuar. Essa reunião de oração durou 100 anos. 100 anos sem parar. Não era a mesma pessoa 100 anos, mas talvez o vô tenha entrado e o filho tenha terminado. Talvez o vô disse meu pai e o neto disse o amém. Numa reunião longa que manifestava muito do fervor do coração daquele povo. Conta a história que 2 jovens, na casa dos 20 e poucos anos, descobriram sobre uma região, se não me engano, nas Ilhas Malvinas, que um imperador, um grande homem, havia feito muitas pessoas escravas. Essa história é muito famosa. Eu falo um pouco em detalhes no capítulo 5 do livro. E eles tinham sido escravizados e não tinha quem pregasse o evangelho ali. Eles enviam uma carta pedindo para virarem missionários daquela região e recebem uma negativa como resposta. O homem disse que nem um bispo, padre, clérigo ia estar lá na sua ilha pregando essas bobagens, essas superstições, o que seja. Eles então oferecem outra carta, dizendo, olha, e se a gente se vender como escravo? A gente pode ser seu escravo e a gente fica por aí. Não tinha reconhecimento de campo, não tinha plano de aposentadoria, né, não tinha... tinham 20 e poucos anos e estavam dispostos a acabar com a própria existência a fim de pregar o evangelho para aquele povo. Eu vou me tornar escravo para que aqueles escravos possam aprender mais do evangelho. Não tinha, tipo assim, não gostei, vou voltar para casa. Estavam se vendendo. O cara aceitou, com o dinheiro da venda, eles pagaram a passagem para ir para aquela região e eles estavam lá no navio. Provavelmente nunca mais veriam seus familiares. Família chorando no cais. E aí? O que é que faz com que 2 jovens de 20 e poucos anos estejam dispostos a morrer, a abrir mão dos próprios planos e sonhos e todo o seu futuro pela pregação do evangelho? Você tem sonhos que eu sei. Você tem ambições e pretensões. Porque ninguém nunca está satisfeito com a vida. É muito raro isso. Você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, você quer uma posição melhor, você quer fazer isso, aquilo, outro. Você tem sonhos para a sua vida. Ainda mais você sendo um jovem, tem muitos jovens aqui. O que é que faz com que 2 pessoas abram mão de absolutamente todas as suas possibilidades de sonhos futuros, simplesmente para levar o evangelho para a gente que estava se perdendo? No cais, um dos 2, a história não diz qual, se vira e dá um grito para a sua família que se tornou o lema de todo o movimento moraviano futuro, mas que deveria ser o motivo de toda a obra missionária presente. Ele gritou para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. E isso é uma coisa que tem que arder no coração do homem. O que fez com que 2 pessoas morressem pelo evangelho não era uma simples visão horizontal da obra missionária. O que fez com que 2 pessoas morressem para o evangelho é uma compreensão completamente vertical daquilo que Jesus é. Eles entendiam que porque Jesus tinha toda a autoridade, ele merecia receber a recompensa de sua obra, ele merecia receber a recompensa do seu sofrimento. E isso, ardendo com profundidade no coração deles, fez com que eles tivessem a capacidade moral de entregar tudo pelo outro. Porque eles não estavam entregando tudo pelo outro, eles estavam entregando tudo por Jesus. E quando a gente vê Jesus, a gente não vê mais as coisas do mesmo jeito. Quando você olha para o sol, a vista fica diferente. Canta, né, a velha canção, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Se quando a gente olha para o sol, a gente fica, às vezes, meio cego, como é que a gente olha para aquele que criou o sol? Se a gente vê Jesus, se a gente olha para o Jesus revelado na Escritura, o modo como a gente vê as coisas não pode ser do mesmo jeito. O outro não é só o outro. O outro é alguém que precisa da obra do Evangelho. O outro não é só alguém, não é só um indivíduo, não é só um colega, não é só um parente. Ele é alguém que deve ser convidado para viver de acordo com a glória de Deus, porque é isso que afeta a eternidade. Em Efésios capítulo 2, lá pelo versículo 8, diz que nós fomos salvos para que, por toda a eternidade, nós possamos ser prova da bondade
de Deus, da graça de Deus. Ser salvo, encontrar o Evangelho, é passar a eternidade sendo útil para o Senhor. É passar a eternidade sendo instrumento de Deus para provar que Deus é bom. Quando nós trazemos pessoas, então, para a redenção, para a salvação, a gente está trazendo mais argumentos para dizer que Deus é bom. Nós estamos afetando a eternidade. Não estamos simplesmente fazendo coisas terrenas, nós estamos afetando o resultado eterno da existência. Porque nós estamos trazendo mais pessoas que serão argumentos para provar que Deus é bom. Talvez você se sinta meio inútil, se sinta meio passando por essa vida sem muita relevância. Se sente meio um pequeno grão na existência humana. Mas você, com o Evangelho, tem o poder para afetar a eternidade, para transformar a eternidade, para modificar o que há de ser o céu, a glória futura. Porque são os salvos e os redimidos que vão entoar louvores ao nome de Deus. E no nosso evangelismo somos instrumentos de Deus para alcançar aqueles que hão de ser argumentos para a sua bondade. Você gostaria de afetar a eternidade? Você gostaria de trazer mais argumentos para a bondade de Deus para sempre? E viver uma vida para além dessa imanência? E ter como foco algo que vai para além da mesquinharia da vida presente? Você não fica entediado com a existência às vezes? De roupas melhores, de ter que se atualizar no seriado para ter o que conversar, de like no Facebook, sabe? Você às vezes fica entediado de fotinha no Telegram, no Instagram, sabe? Comprar coisas que a gente não precisa para impressionar quem a gente não gosta, né, com dinheiro que a gente não tem, sabe essas coisas? Isso deveria te cansar, porque não foi para isso que você foi feito. Isso deveria parecer bobagem, porque nós temos a revelação de algo que é acima de tudo, que é maior do que tudo, que é superior a tudo, que é eterno, que é para além dessa vida. Nós somos feitos para coisas maiores. A obra missionária é uma manifestação da contemplação daquilo que existe de maior no universo, que é a pessoa de Jesus. Se a gente encontrar Jesus, a gente muda. O que eu tento fazer com esse livro, então, é revelar um pouco mais de Jesus. É mostrar um pouco mais sobre como Jesus se revela para que nós possamos caminhar para a obra missionária. Vencer nossas próprias barreiras e encontrar um fogo no nosso coração que faça com que propaguemos a mensagem que pode tirar os homens do inferno e trazê-los para um relacionamento que glorifica o nome de Deus.